Paz do Senhor a todos. Dando continuidade ao estudo da vida de Jó, nós trataremos nessa aula da calamidade que se abateu sobre a vida do patriarca Jó. A partir da história da vida de Jó e desse drama vivido por ele, temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento e o modelo de comportamento que os cristãos devem ter para a sua própria vida. As suas próprias vidas diante das adversidades. A história de Jó revela 4 ataques fulminantes do inimigo à sua família. Primeiro, os sabeus roubando seus bois e jumentos e matando seus moços. Segundo, fogo é descido do céu sobre as ovelhas e sobre os moços. Só sobrou um para contar a história. Terceiro, os caldeus em bandos atacaram, roubando os camelos e matando os moços. Só sobrou um para contar a história. Em quarto lugar, um vento forte deu sobre a casa dos filhos de Jó e caiu em cima dos filhos deles e o matou a todos. Uma calamidade e uma tragédia total na vida e na família de Jó. Alguns aspectos nessa lição é de que o diabo não tirou a vida da mulher de Jó. Quem sabe para usar contra Jó? Talvez, mas Deus dá a ela mais 10 filhos. Então não podemos julgar essa mulher por causa de um versículo em que ela fala a Jó: amaldiçoa a Deus e morre. Porque vemos uma mulher em desespero, irmãos. Todos julgam esse versículo da mulher de Jó, não dando a mínima para a sua história, mas nós podemos observar alguns pontos. A mulher perdeu 10 filhos de uma só vez. Ela era rica e perdeu todos os seus bens. Ela tinha o seu marido inteiro e saudável. Agora ela vê seu marido em chagas e furúnculos, com mau hálito insuportável. É fácil julgar um versículo, onde essa mulher está em pleno desespero pela perda de tudo. Mas nós podemos observar algo interessante. Embora ela tenha perdido tudo, em pleno desespero, mesmo assim ela não abandonou o marido. Depois da repreensão que Jó deu a ela, ela se calou, não se ouve mais a sua voz. Um ponto a destacar é que ela não abandonou Jó, mesmo no momento mais difícil. Foi um momento de fraqueza? Talvez sim, talvez não. Mas você já se imaginou no lugar e na situação desta mulher? Nem mesmo os mais aclamados cineastas seria capaz de dramatizar algo semelhante à condição de Jó. O homem mais rico e mais admirado do Oriente, ele agora se torna apenas um pobre moribundo. É um homem que tinha uma vida abastada, uma vida piedosa, uma vida estruturada. Agora Jó mergulhou em um mar de calamidades e sofrimento. Queridos, Jó recebeu os mais duros golpes em sua vida e tanto na sua família também. Jó perdeu seus bens, suas posses, seus filhos, sua saúde, perdeu o apoio da esposa. Jó estava no alto, e de repente ele é tombado ao chão, ele é lançado ao chão. Jó foi nocauteado e agora sem força para levantar. Contudo, nesse drama de Jó, Jó nos ensina que por pior que seja a situação, Deus é poderoso para reverter o quadro e trazer à tona o homem, o seu servo, para respirar. Deus mudou o cativeiro de Jó, independente da situação que nós possamos estar passando, Deus está do nosso lado. No silêncio de Deus, Ele nos observa,
como um meio de provação, o professor, ele ensina tudo, mas na hora da prova o professor quer ver a resposta do aluno às questões que foi abordada. E nas questões da vida, Jó tirou 10. Por isso Jó foi abençoado. Nós vemos que no ponto 1 da nossa lição, tem como título a tragédia de natureza econômica. Irmãos, o sucesso na esfera comercial, nós vemos o sucesso de Jó era na esfera comercial também. O autor sagrado fala que Jó era maior de todos do Oriente. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. Amados, queridos irmãos, Jó era o maior empresário rural do seu tempo. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitas pessoas aos seus serviços. Queridos, muitos pensam, eu tenho a ideia de que pessoas ricas não podem ser piedosas. Riqueza não é pecado, mas também pobreza não é virtude. A riqueza honesta é bênção de Deus. Jó permaneceu fiel mesmo quando ele perdeu tudo. Porque muitas das vezes nós adoramos a Deus pelo fato que Ele é e não pelo aquilo que Ele dá. Então que nós possamos aprender com isso. Nós devemos aprender a adorar a Deus e servir pelo que Deus é. Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, e não pelo que Ele nos dá. Então, independente de que você esteja numa situação boa ou numa situação ruim, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Você serve a Deus pelo que Ele te dá ou pelo que Ele é? Essa era a acusação do diabo a Jó. Ele falou, em outras palavras, que Jó só servia a Deus devido à riqueza e às bênçãos que Deus lhe concedia. Que nós possamos aprender com a vida de Jó, que independente da situação financeira, nós devemos estar temente a Deus. O ponto 2 do tópico 1 fala sobre o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. Jó tinha tantas jumentas e bois a seu serviço, que mostra que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era um grande agricultor que possuía uma grande extensão de terra. Amado, Satanás não aceitou que um homem ultramilionário como Jó permanecesse íntegro e justo diante de Deus e diante dos homens. Aí o diabo vem e comparece diante de Deus, alegando de que Jó só confiava nele, ou seja, em Deus, porque Jó era rico. E aí, com a permissão de Deus, Satanás saiu para atacar a sua família, a família de Jó, de forma implacável. Aí ele partiu para cima de Jó. Que nós não venhamos a colocar o nosso amor e nosso coração nas coisas desse mundo, porque o mais importante é ter a presença de Deus em nossas vidas. Então, buscai a Deus em primeiro lugar, as demais coisas, ou todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Que nós possamos aprender cada dia mais com a história de Jó. O ponto 3 do primeiro tópico fala sobre o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca Jó. O adversário procurou retirar aquilo que com trabalho duro Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal ao seu serviço, no intuito de desestabilizar Jó financeiramente. Querido, o homem mais rico do mundo foi à falência. De um grande empresário rural, ele passou a homem mais debilitado e mais desgraçado, homem mais sem prestígio do Oriente. As pessoas costumam paparicar quem tem posses, mas quando se não tem nada,
né? Quando se perde tudo, todos se afastam. O filho pródigo saiu da casa do pai e enquanto ele estava com dinheiro, havia muitos amigos ao seu redor. Mas quando ele perde tudo, todos se afastam dele. Deus nunca se afasta dos seus filhos, mesmo quando eles pecam. Nesse caso de pecado não foi o caso de Jó, mas foi o caso de Adão e Eva, que se afastaram de Deus por causa do pecado, mas Deus foi atrás deles. Adão, Adão, aonde estás? Deus jamais abandona os seus filhos. Mesmo no silêncio de Deus, Ele está esperando a hora certa para nos dar vitória. O ponto 4 fala sobre a esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás também vem atingir Jó na esfera do campo, destruindo suas fontes de produção, suas fontes de proteína e laticínio. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de riqueza de Jó. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Muitas pessoas, quando são atingidas pelas turbulência financeira, se desesperam, blasfema contra Deus, outros cometem suicídio, e dão cabo da própria vida. E nós vemos que no exato momento em que Jó recebeu o golpe, Jó não atribuiu culpa nenhuma a Deus, mas afirmou: eu nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O coração de Jó não estava na sua riqueza, o coração de Jó estava em Deus. Que nós possamos aprender sobre isso. O segundo ponto da nossa lição fala da tragédia de natureza familiar. A tragédia que se abateu sobre Jó foi catastrófica. O exemplo de Jó, nós vemos que, a exemplo dele, o crente deve se refugiar em Deus. Falando dos filhos de Jó, os filhos de Jó era a maior riqueza que Jó tinha. Não era a riqueza de Jó, a mais importante não era a sua prosperidade, nem suas propriedades, nem seu rebanho, mas era a sua família. Jó tinha 10 filhos, independente da riqueza que eles tinham uma estreita amizade entre eles. Era uma família unida, celebravam juntos as suas festas de aniversário. Era uma família unida. O pai era um intercessor da casa, era um homem piedoso que se importava com seus filhos. Mas foi um golpe muito pesado para Jó e para sua esposa também, como não dizer. Mesmo assim, nós vemos, irmãos, que para eles, para a esposa de Jó e para Jó foi muito duro perder os seus 10 filhos. Em um dia Jó sepultou 10 filhos. Mesmo assim, Jó continua adorando a Deus. Jó era um homem com um passado, agora de vitória, mas as pessoas viam Jó como um homem que não tinha perspectiva de um futuro. É nesse momento que Deus escreve uma nova história em nossa vida. Mesmo que tudo pareça estar perdido, Deus está no controle de tudo. Não esqueça disso. O ponto 2 do segundo tópico vai falar da esposa de Jó. E é algo muito interessante nós falarmos sobre isso. A frase "amaldiçoa a Deus e morre", atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Queridos, é interessante que Deus falou ao diabo que podia tocar em todos, só não tirasse a vida de Jó. Aí vem a mulher incentivando Jó à morte. Muitos colocam um ponto de interrogação aí. Por que o diabo não tirou a vida da mulher de Jó? Será que ela era porque queria usar essa mulher para enfraquecer Jó? Mas lá na frente nós vemos também que Deus dá em dobro a Jó tudo, inclusive sua família, e nesse caso a mulher de Jó também foi abençoada.
Então o vilão dessa história não é a mulher de Jó, mas o diabo. A mulher de Jó não tinha a mesma estrutura de Jó. Ela entrou em desespero ao ponto de querer empurrar o seu esposo ao abismo. É típico de pessoas desesperadas, descontroladas e revoltadas com tudo e com todos. Faltou nela, é claro, o domínio próprio. Mas o que nós faríamos no lugar dessa mulher? Ela perdeu de uma só vez 10 filhos, perdeu tudo que ela tinha e ainda agora ela via seu marido coberto de chagas. O que você faria no lugar dela? Muitos casamentos não suportam uma tragédia financeira ou familiar desse porte, né? Essa mulher ficou revoltada e aí ela disse: ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela não suportou as perdas. O que você faria estando na situação dessa mulher, desta mãe? Então é algo para que nós possamos pensar, né, e aprender com isso. O ponto 3 do segundo tópico fala sobre o fato, né? Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando tudo, né? Ainda hoje nós vemos que ventos fortes, muitas das vezes, continuam a soprar em nossas famílias, irmãos. E o resultado desses ventos, muitas das vezes, é degradação familiar, divórcios e drogas, etc. Né? Nós vemos, não em nossa família, nós como servos do Senhor, mas no contexto geral das famílias, principalmente quem está longe da presença de Deus. O sábio Jó afirma que sua mulher, no seu desespero, ela falava igual uma doida. É isso que Jó menciona. É uma pessoa sem entendimento. Depois vemos o silêncio dessa mulher. Embora o nome dela, ela não seja mencionada no final do livro, nós vemos que Jó teve mais 10 filhos com ela, ou seja, ela não abandonou o seu marido. É fácil estar com alguém quando tudo está bem, mas se torna difícil quando a situação se torna incontrolável. Aí é onde nós vemos quem verdadeiramente nos ama. Então ela amava Jó. É claro que numa situação de perda, de uma catástrofe terrível dessa, e ela não tinha a estrutura que Jó tinha, uma mãe perder em um momento 10 filhos de uma vez, ela ficou desesperada. Mas que nós possamos continuar fiel a Deus, independente da situação em que nós nos encontramos. Independente da situação que você se encontra, se mantenha firme, fiel ao Senhor. No terceiro tópico, fala sobre a tragédia de natureza física e de natureza psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu que o seu plano inicial de atingir a família de Jó fracassou, agora ele toca, em Jó. E o patriarca não sucumbiu à tentação. Mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. E o diabo toca na pele de Jó, e nos ossos de Jó, e na sua carne, da maneira mais profunda, ao ponto de, antes de atingir dolorosamente, Jó ficar no monturo, se coçando os seus tumores com um caco de telha. Aí Deus diz ao diabo: Jó está sob o teu poder, somente poupa a sua vida. Temos duas questões polêmicas que o professor precisa saber para não ser pego de surpresa. Primeiro, na primeira carta de João, capítulo 5, 18, diz assim: sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca,
mas o que é gerado de Deus se acautela e o maligno não o toca. Ou seja, aquele que é de Deus, o demônio não toca. Né? Essa promessa, essa palavra de Deus, ao nós falarmos isso, será que nós estamos causando um problema teológico? Temos aí um problema teológico? Isso o professor tem que estar ciente, que pode lançar-se uma pergunta da parte dos seus alunos, e ele precisa estar convicto. Né? Precisamos nos preparar para perguntas desse tipo. Né? Qual seria a sua resposta quanto a esse texto relativo à vida de Jó? Né? Que o diabo não toca. Né? Isso é verdade? Né? O maligno não toca? Irmãos, nós vemos que, na verdade, o caso de Jó foi um caso excepcional. Mas, na verdade, o diabo não toca no servo de Deus, né, principalmente na sua alma. Né? O diabo tocou no corpo, mas não tocou na alma de Jó. Então, não há contradição. A história de Jó é um caso excepcional. Deus pode, em exceção, permitir que Satanás nos tire algo, mesmo nós sendo fiel a Deus. Porém, o Senhor sempre no final da prova nos dará ricas bênçãos e sairemos da prova com um conhecimento bem maior dele. Segundo ponto polêmico que algum aluno pode perguntar, se encontra no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 10, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. A pergunta que pode fazer, Deus criou o mal? É uma interrogação. Né? Primeiro, a palavra que Deus cria, né? Não está falando que Ele criou. Né? Então, isso é uma pergunta, é uma resposta que o professor já pode falar aos seus alunos. Né? A palavra em Isaías fala que Deus cria, não que Deus criou no passado. Né? Na análise das frases, a palavra, nós não encontramos Deus afirmando em algum momento que criou o mal, porém afirma cria, é um sentido permanente e contínuo. O mal, cria o mal. Além disso, a palavra mal na língua hebraica, ela foi mal traduzida. Né? Ela não está bem traduzida nesse contexto. De que Deus criou o mal no sentido de pecado, do maligno, não. Note-se que estão sendo apontadas realidades opostas, antagônica, ou seja, olha, ele fala assim, criou a luz e trevas, ou seja, ó, o oposto. Mas quando é para falar do mal, ele fala assim, eu crio a paz e o mal. Então, ó, não são palavras opostas, porque o oposto da paz é a guerra. Né? Então, eu crio a paz e o mal. Essa palavra mal no hebraico seria melhor traduzida, e se você for olhar no hebraico, essa palavra é melhor traduzida para um dos seus outros significados, como aflição ou adversidade. Aí sim, teríamos uma tradução correta dentro do sentido da frase. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio aflições, né? Ou calamidades. Né? Porque muitas das vezes Deus usa, o povo de Israel mesmo, né? Quando pecava, Deus usava reis, usava outras nações, e lançava calamidades sobre o povo de Israel para que eles pudessem se arrepender. Então esse versículo não tem um sentido de criação do mal no sentido de pecado, mas no sentido de calamidades. Exemplo, como eu acabei de falar, o povo de Israel, quando eles pecavam, vinha sobre eles punições e calamidades. Então é nesse sentido de calamidade. Então eu crio a paz e a calamidade, no sentido hebraico da palavra.
O ponto 2 do terceiro tópico vai falar sobre a saúde física, né? O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó era um homem cercado de respeito e admiração, agora ele estava coberto de chagas, chicoteado pela dor, seus olhos cheios de lágrima. Mesmo assim ele se manteve fiel debaixo de uma limitação imposta por Deus. Deus ali limitou a vida de Jó, mas ele permitiu que o diabo tirasse toda a família, tirasse os filhos, tirasse as posses, tocasse em Jó, mas não tirasse a vida de Jó. Então Satanás saiu para cumprir seu intento, porque a missão do diabo é sempre acusar. Depois acabou com a família, no caso dos seus filhos, seus bens, seu status, e agora o diabo parte para cima de Jó, tocando no seu corpo com chagas malignas, tumores e bolha de pus, arrebentando o seu corpo. Muitos blasfemariam, irmãos, contra Deus nesta hora de sofrimento, nessa hora de dor. Outras pessoas se afastariam de Deus, mas Jó se manteve fiel. Que exemplo para nós possamos aprender com isso. O terceiro ponto do terceiro tópico vai falar sobre a saúde mental, de Jó. Não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Irmãos, alguns sintomas de depressão nós vemos, principalmente no capítulo 7, versículo 14, que diz que Jó tinha pesadelos. No capítulo 30, versículo 10, as pessoas cuspiam nele. Jó ficou cansado de viver. Se arrependeu de ter nascido, no capítulo 10, versículo 1. Jó chorava, capítulo 16, versículo 16. As pessoas lhe provocavam, capítulo 17, versículo 2. Os seus conhecidos fugiam dele, capítulo 19, versículo 17. As crianças zombavam dele, capítulo 17, versículo 18. Jó perdeu a sua honra, capítulo 30, versículo 15. Amados, Jó é o modelo de confiança e obediência a Deus. Devemos aprender com Jó a reconhecer a soberania de Deus, entender que independente dos ataques de Satanás, nós temos que nos manter de pé, fiel e temente a Deus. Nós não devemos temer o diabo, mas devemos ter fé. Tenha fé, tenha esperança de dias melhores para todos, porque Deus é contigo. É assim, eu espero que essa aula tenha sido de grande valia para o seu crescimento espiritual. Que Deus em Cristo vos abençoe e tenha uma boa aula. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, se inscreva, para que nós possamos levar adiante a palavra de Deus, que mais pessoas possam estar ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus abençoe.